Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar especificamente sobre previdência privada no Brasil, né? Então, como escolher uma boa previdência, como atender um potencial cliente ali para decisão de escolha dessa previdência para você, né? Para si ou para alguém que você esteja atendendo, tá bom? O vídeo ele vai ser dividido em três etapas. A primeira etapa, a gente vai falar especificamente sobre imposto de renda, que é um tema, um assunto base para essa escolha, né, da previdência privada. Em seguida, a gente vai falar sobre os produtos, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre PGBL e VGBL, e logo em seguida a gente vai falar sobre os regimes de tributação, né? Então, a gente tem duas opções, e aí a gente vai tentar passar por elas ali para tentar entender qual faz mais sentido em determinada situação para cada perfil, para cada cliente em que a gente está atendendo ou para o seu próprio perfil, como já adiantei, né? O primeiro passo, o primeiro ponto aqui é os principais produtos para a previdência, né? Então, assim, deixar um disclaimer aqui, já um aviso que existe diversos produtos, diversas opções no mercado e a gente vai tratar especificamente de dois produtos, né? Então, o primeiro, não gosto de falar o principal, mas o mais conhecido é o próprio INSS, né? Previdência pública, né? Até peço desculpa aqui, tá? Previdência privada e não é, que é pública, né? Social, previdência social. Aqui a gente ela não é facultativa, é compulsória, é obrigatória e todo brasileiro, né, que faça ali suas contribuições já está inserido nesse sistema do INSS. Como não é o assunto do vídeo, vamos passar. E aqui sim, né? Aí eu gosto de falar aqui que é os principais produtos de previdência para a previdência, e aí sim, né? Aqui, previdência privada, tá? Aqui sim, previdência privada, tá? A gente ainda tem alguns títulos públicos federais que são ótimas ferramentas para serem utilizadas ali para a previdência, né? Inclusive um deles é especificamente para isso, né? Notas do Tesouro Nacional que vão ali dar, dar uma tranquilidade, um retorno no momento da aposentadoria, tá? Como não é o assunto do vídeo também, a gente vai passar, tá? E aí demais ativos de longo prazo, a gente pode considerar aqui ações, fundos de investimento, por que não, né? Dependendo da estratégia ali, a gente consegue, ou do perfil do cliente, a gente consegue colocar outros produtos também nessa estratégia de previdência, tá? Como eu destaquei, né? A gente vai dividir o vídeo aqui em três etapas. Essa é a primeira etapa, né? Então, a primeira etapa do vídeo a gente vai falar sobre o imposto de renda, especificamente, na primeira etapa do vídeo, sobre imposto de renda. Precisamos ter uma noção inicial sobre imposto de renda para a gente conseguir avançar na escolha do melhor produto de previdência privada para os clientes, certo? Então, a primeira questão aqui no imposto de renda é justamente o que é a renda, né? Então, assim, o que consideramos como renda, o que eu preciso declarar como renda para a Previdência, né? Para a Receita Federal, tá? Então, renda vai ser todo o ganho que eu auferi, né? Em um determinado exercício. Por exemplo, agora estamos em 2024, não sei quando você está vendo esse vídeo, e vamos fazer a declaração do imposto de renda do exercício do ano anterior, 2023. Então a gente já tem aqui o que é, né? São ganhos, rendimentos, os melhores exemplos, né? Mais comuns: salário, aluguéis. Por que não? Por que não também rendimentos de investimento, venda de casa, enfim, tudo que for ganho, tudo que for alguma forma de rendimento vai entrar como renda. E aí a gente tem o período também, já dividido, né? Então, quando eu falo exercício, vai ser um determinado ano. Como eu usei como exemplo, 2024, a gente vai fazer a declaração do exercício de 2023. Então, entendemos o que é renda. Todo ganho, tudo que
o que a pessoa física, né, aqui é a declaração do imposto de renda da pessoa física, receber como ganho. Como essa renda ela é calculada? Aqui a gente tem, toma como exemplo, né, sempre contra-cheques, né? Então, o colaborador, lá no seu contra-cheque, ele consegue identificar, né, dependendo ali da sua renda, descontos já de retenção do IR. Então, ele tem um rendimento lá, um salário de 3.500, só um exemplo aqui, ele consegue, isso aqui é o bruto, né? Então, tem um salário de 3.500 bruto, ele vai ver ali desconto de INSS, do próprio imposto de renda retido na fonte. Então ele consegue observar que na sua renda mensal ele vai precisar fazer, não vai precisar fazer nada, né? Já vem descontado. Ele vai sofrer ali o desconto de uma retenção do imposto de renda. E para quem recebe aluguel, tem algumas rendas que são mais específicas. Vou usar o exemplo do aluguel. Essa pessoa precisa pagar esse imposto mensalmente. Outro exemplo também são com ações, né? Então, eu comprei ações por 10, vendi por 20. Então, eu obtive ali um ganho de capital. Isso é considerado uma renda, né? É um rendimento. E dependendo do valor, existe ali umas faixas de isenções, mas não é o tema também, não vou entrar. A pessoa precisa pagar aquele imposto. Então, mensalmente, ela vai calcular aquela renda e vai pagar o imposto junto à Receita através de DARF, né? Foi calculado para poder ficar em dias com o leão. Então, a gente sabe que a renda ela é calculada mês a mês. Porém, para a declaração, a gente vai levar em consideração o exercício. Então, por mais que seja pago ou retido mensalmente, o cálculo ele é anual, tá? Então, é anual. Então, é tudo o que eu ganhei naquele exercício, naquele ano, tá? Então, a renda, ela vai ser considerada, ela vai ser calculada de forma anual, certo? E também temos aí o que que são, né? O que que são as despesas. Então, algumas despesas, elas são dedutíveis. E aí a gente já está entrando, né? Já está tentando avançar no assunto. Então, vamos lá. Primeiro, o que que são as despesas, né? Muito simples, muito fácil, é tudo que eu gasto, tudo que eu tenho, despesas ali dentro da minha casa, né? Dentro do meu convívio ali. Porém, algumas dessas despesas, elas são dedutíveis. O que que seria dedutíveis? Eu vou descontar da minha renda. Então, eu tenho uma renda de 1.000, mas eu tive uma despesa ali de R$ 200 com saúde, por exemplo. Então, o governo ele vai falar assim, olha, se você está gastando com saúde, não te preocupa, a gente não vai considerar tua renda completa. Como você teve aquela despesa, vamos dar um desconto. Então, as despesas, algumas delas, não todas, tá? Elas recebem esses descontos e são chamadas ali de despesas dedutíveis. Quais são elas, né? Com previdência, que é o nosso próprio assunto aqui, né? E por isso a gente está falando do imposto de renda, justamente porque uma das despesas dedutíveis é com imposto de, desculpa, uma das despesas dedutíveis é com previdência privada, tá? Outra despesa dedutível ali vai ser com saúde. Então, todas as despesas que eu tiver, não todas, tá? Algumas despesas com saúde, eu também vou ganhar desconto com instrução, ou seja, com educação, tá? Não todas também, tá? Não todas também. E com dependentes, né? Dependentes financeiros, não somente filhos, mas se alguém depende financeiramente de mim, eu vou conseguir colocar essa pessoa e as despesas dessa pessoa também como desconto para a minha previdência, tá bom? Entendi tudo que é despesa, né? Já sei que nem todas as despesas eu vou conseguir deduzir, mas tudo bem. Passamos para o próximo tópico. E aí é um tópico um pouco mais complexo, né? Como escolher o tipo de formulário da declaração do imposto de renda. Então, temos dois disponíveis.
certo? O simples, opa, ficou faltando uma letra, e o completo, completo. Eu não sei se eu estou na frente aqui do simples e do completo, mas eu vou apagar tudo aqui para focar somente nessa explicação aqui. Vou usar o outro lado, certo? O que que acontece? No simples, o próprio nome já nos ajuda, né? A Receita Federal vai falar assim, olha, Isleno, não quero saber, não estou preocupado com quais despesas você teve ou deixou de ter durante esse exercício. Se você optar pelo simples, eu vou te dar um desconto de 20%. É automático, não precisa comprovar nada, os 20% está garantido, tá? Então esse é o formulário simples. Se eu não tenho tantas despesas, imagine, se eu não tenho tantas despesas, o simples ele vai ser mais vantajoso para mim, porque eu não preciso comprovar nada, já ganhei aquele desconto automaticamente. No completo, não é bem assim. No completo, aí sim eu vou colocar todas aquelas despesas lá de previdência, de saúde, de instrução, com meus dependentes. E caso ultrapasse esses 20%, ela será mais vantagem para mim. Então, eu vou precisar comprovar tudo, vai dar um pouco mais de trabalho, porém eu vou ganhar um desconto maior. E aí eu trouxe um exemplo aqui, vamos colocar o exemplo aqui na tela. Trouxe um exemplo de um cálculo que eu já trouxe, né? Já trouxe aqui para facilitar. Uma pessoa que tem um rendimento ali de 100 mil reais no ano, tá? No ano, 100 mil reais no ano. Não teve imposto de renda retido, tá? Então, é, não pagou nada de imposto ainda. Isso aqui pode ser aluguel, por exemplo, ou pode, enfim, pode ser outro ganho. Essa pessoa ainda não pagou nada. Teve pagamento ali do INSS, né? Previdência Social Pública Obrigatória, de 11.250. E aqui temos já o cálculo do formulário simples e do formulário completo. Em cinza é o simples, tá? No cinza aqui, essa pessoa teve um desconto de 16.754,34. Não é os 20% porque ela atingiu o teto. Tem problema nenhum. Aqui a gente já entendeu que os 16 ali é garantido sem ela precisar comprovar absolutamente nada, certo? E no completo ela precisaria pagar ali um pouco mais, né? Então se a gente vê em comparação aqui, que ela precisa pagar 12 mil e aqui ela precisa pagar 13 mil, certo? E aqui é quando a gente entra nessa discussão, nesse cálculo do formulário, certo? Agora a gente vai começar a informar pro sistema, que nesse caso para a planilha, algumas despesas dessa pessoa, tá bom? Aqui são apenas exemplos, tá? Apenas exemplos. Vamos começar pela instrução. Tinha feito um cálculo já mais ou menos, que a gente sabe hoje que educação, uma parcela de R$ 200 é muito difícil a gente encontrar, né? Mas como é só um exemplo, vamos colocar aqui, R$ 200. Com saúde, essa pessoa teve um gasto ali de, vou colocar aqui em janeiro de 2.500 e lá para agosto, sei lá, setembro, mais R$ 2.000. Pronto. Então ela teve uma despesa de 4.500 com saúde durante esse mês, esse ano, desculpa. E com PGBL, ela com previdência privada, a gente vai entrar aqui ainda no ponto do PGBL com previdência privada. Ela investiu R$ 1.000 todos os meses ali durante o ano, tá? Teve uma despesa ali de R$ 12.000, tá? E aqui a gente consegue observar que mudou, né? Mudou no formulário simples. Ela ainda precisa pagar o imposto de 12.335,43. Já no formulário completo, ela precisa pagar apenas R$ 8.025,97, tá? Ou seja, ela vai pagar menos imposto. Por quê? Porque ela comprovou ali as suas despesas naquele exercício com as suas com despesas dedutíveis, né? Então ela conseguiu esse desconto através de despesas dedutíveis.
o nosso foco, claro, vai ser o PGBL aqui. Aqui a gente não precisa entender o cálculo, tá? E mesmo na vida real, no dia a dia, também não. Então, assim, o próprio sistema da Receita Federal, você informando ali as suas despesas, ele já vai te dizer, olha, é melhor você fazer pelo completo. Você vai pagar 8.025 apenas de imposto. Caso contrário, ele vai informar. O melhor seria o simples, né? Então a gente não precisa se preocupar tanto aqui com o cálculo. O que a gente precisa entender, e aqui é o fundamental, é que para essa pessoa, para esse exemplo, é muito melhor ela contratar ali um plano de previdência privada do tipo PGBL, que aí ela vai conseguir ganhar, vai conseguir abater um pouco do seu imposto devido dentro daquele exercício, tá? Se fosse outro exemplo aqui, poderia ser que não seja recomendado ela fazer investimentos em PGBL, e aí ela vai procurar outro instrumento que seja mais benéfico para ela, tá bom? Isso aqui é o que eu queria trazer, deixa eu voltar para a apresentação. Pronto, voltamos. Certo? Então entendemos a diferença entre formulário simples e formulário completo. Essa aqui é a primeira etapa do vídeo. A segunda, aí sim, é entre escolher o produto, né? Escolher o produto PGBL ou VGBL. E aí a gente vai trazer as características de cada um deles. Primeiro, o VGBL. E a gente já viu, né? Já trouxe ali o spoiler. Ele é uma despesa dedutível. A gente já sabe o que é uma despesa dedutível. Eu posso usar ela para receber um desconto na minha declaração do imposto de renda. Aqui é importante ressaltar que existe um limite, tá? Um limite de 12% da renda tributável. Lá no exemplo, se a gente observar, a renda anual foi de R$ 100.000, ou seja, o máximo aqui em PGBL é R$ 12.000. Se a pessoa quiser fazer um valor além desses 12.000, muito simples, muito tranquilo. Ou utilize, escolha outro produto, podendo ser até, inclusive, o próprio VGBL, tá? Aqui também a gente já viu, né, que é indicado para quem faz no formulário completo. Quem faz no formulário simples, não existe tanta vantagem, porque no formulário simples já é automaticamente ganhar os 20% de desconto, pronto e acabou. A pessoa não precisa se preocupar em comprovar despesas com previdência, com educação, com dependentes, com absolutamente nada, certo? Então, seguindo, né? Aqui, lá na declaração do imposto de renda, que é uma informação também importante, eu vou declarar o meu PGBL como pagamentos efetuados. Então, ou seja, para eu conseguir ganhar esse desconto, eu vou informar para a Receita, olha, eu paguei tanto para o médico como saúde, eu paguei tanto para o INSS como previdência, né? Paguei tanto para o dentista como saúde, para a faculdade como educação, e eu preciso informar também o quanto eu paguei para o plano de previdência como PGBL, tá? Então é bem importante destacar isso aqui, porque no VGBL a gente vai ver que é diferente, tá? Uma das diferenças. Aqui, e aqui a principal informação para a gente saber que só vai fazer sentido se eu ficar dentro desses 12% e se for no formulário completo, é que o PGBL ele existe uma grande desvantagem, tá? Que é uma grande desvantagem. Que quando eu fizer o resgate lá no futuro, né? Lá daqui a 20, 30, 15, 10 anos, quando eu for pegar o valor que eu deixei acumulando, o imposto ele vai ser descontado, vai ser cobrado a partir do montante total, tá? E aqui o montante total, entenda-se por montante total, o que eu investi, tá? O meu investimento mais os rendimentos.
ou seja, não escapa nada aqui, tá? Por isso ele tem por essa grande desvantagem, ele só vai fazer sentido só vai fazer sentido se for no formulário completo e se ele for até o limite, né, até os 12%. Não tem por que fazer investimento de 15, 20, 30% da renda tributável. Sendo que eu não vou ganhar o desconto ali naquele momento na declaração do imposto de renda. E lá no resgate, quando eu for fazer o resgate, eu vou acabar pagando mais imposto, né? E aí a gente vem para o VGBL. Aí o VGBL também são primos ali bem parecidos, né? O que que vai acontecer? Ele não é uma despesa dedutível, ou seja, eu não vou conseguir ganhar nenhum desconto se eu fizer investimentos ali no VGBL. Ah, mas aí não faz sentido fazer investimento então no VGBL. Faz sim, a gente vai ver já já o porquê, né? Então ele é indicado para declarações no formulário simples, ou seja, eu já vou ganhar aqueles 20% de desconto, não vou me preocupar em declarar nada, então em declarar ali despesas dedutíveis. Então eu faço no VGBL. Pronto, né? Mais vantagem, vai ser mais vantagem justamente. é, a gente vai já ver o porquê, né? Você quer aqui, mas aqui é pra gente ver que ele não é lançado lá no formulário como despesa. E aí, mais uma vez, uma grande diferença de um PGBL para um VGBL. No PGBL vai como despesa justamente para eu conseguir o desconto. Aqui não. Aqui eu só vou informar para a Receita o quanto eu tenho acumulado. Olha, a Receita, tenho R$ 1.000. No próximo ano, aqueles R$ 1.000 se transformou em 2.500. No próximo ano, vou informando ali o tanto que eu tenho de bem ou de direito ali naquele VGBL. E aqui sim, né? Agora sim, a grande vantagem do VGBL. No VGBL, quando eu efetuar o resgate, o imposto de renda ele vai ser descontado somente sobre os rendimentos. Ou seja, os meus investimentos, o dinheiro suado ali, né, do trabalho, ele não vai entrar como base de cálculo, tá? Vai ser somente o rendimento, tá? Então essa é a grande vantagem do VGBL frente ao PGBL, tá bom? Aqui foi a segunda etapa, né? Foi a segunda etapa. Agora a gente vai para a terceira etapa do vídeo. Deixa eu só anotar então a nossa terceira e última fase, né? Terceira e última etapa do vídeo. Na primeira, a gente entendeu o que é algumas noções, né? Da declaração do imposto de renda. Na segunda, a decisão entre PGBL e VGBL, vimos as principais diferenças de um para o outro. E aqui no terceiro é como escolher o regime de tributação, que isso vai impactar muito forte também no momento do resgate daquela previdência que foi acumulada, geralmente é acumulada ali no decorrer dos anos daquela pessoa, certo? Aqui a gente tem a tabela regressível, né? O próprio nome já nos ajuda, ou definitiva também, aqui o próprio nome nos ajuda. O que que acontece? Aqui é regressível conforme o tempo, ou seja, quanto mais tempo eu permaneço nessa aplicação, menor será, que é regressível, né? Vai regredindo, menor será o imposto de renda que eu vou pagar no momento do resgate. Então, ela inicia com 35%, certo? Com resgates até 2 anos. E isso vai diminuindo, né, conforme o tempo. Aqui já vou adiantando 4, 6, 8 e 10, tá? Essas são as linhas disponíveis. Aqui nós temos 30%, 25%, 20%, certo?
15%. Ficou faltando alguma aqui. Ah, certo. Ah, tá certo. Até 10 anos, e aí tem mais uma. 10% quando for maior do que 10 anos, tá? Então, o mínimo aqui na tabela regressiva, a gente já tá vendo que é 10%, né? Esse é o ideal. É onde a gente quer chegar, pagar menos imposto. Então, a gente já entendeu que a tabela regressiva ela vem caindo conforme o tempo de aplicação daquele valor. Então, ela é indicada, óbvio, para o longo prazo. Se eu for precisar desse investimento ou se corre um risco muito alto de eu precisar resgatar esse valor, eu não vou escolher a tabela regressiva, porque senão ela será muito penosa para mim, certo? 35% é um valor considerável. Ela não há ajuste aqui a gente está falando no momento do resgate, tá, gente? Que é no momento do resgate. Então, se passaram ali, por exemplo, 10 anos, realizei o resgate de tudo que eu tinha lá, exemplo, 100 mil reais. Vou pagar o imposto, 10% desses 100 mil, né? A gente já está vendo ali, passou 10 anos, acima de 10 anos, e pronto, resgatei ali, é meu aquele valor. No ano seguinte, eu vou declarar isso na declaração do imposto de renda, porém, não vou precisar ajustar mais esse pagamento do imposto. Os 10%, esses 10% aqui desse exemplo, e aqui o nome já nos ajuda, ele é definitivo. Então, pronto, informei lá para a Receita já sabe que a própria seguradora já reteu aquele valor, pronto, acabou, né? Não tem mais o que se explicar. Então, não preciso mais me preocupar, né? Acabou, vida que segue. E aí, óbvio, né? Também o que por isso também tem esse nome, que aí o imposto pago já é definitivo, não tem mais alteração desse imposto pago, tá bom? E aí a gente passa para outra tabela. Aqui já é uma tabela progressiva, tá? Ou compensável, certo? Então já são nomes totalmente diferentes, né? Progressiva conforme o que? O tempo? Não, não é conforme o tempo, tá? Que é conforme a renda, tá? Então quanto maior a renda, maior será o imposto devido também, tá? Aqui eu não vou trazer a tabelinha, porque essa tabela aqui ela vai ser a própria tabela do imposto de renda lá que a gente viu no início. Quando a pessoa fizer o resgate, o imposto ele vai depender de toda a renda da pessoa, tá? A gente vai já entender isso. Vamos lá. Então é indicada para o curto prazo, né? Então caso exista esse risco de resgate antecipado ou algo do tipo, é mais indicado essa tabela. A gente viu lá na tabela definitiva ou regressiva que pode ser até 35%. Isso é muito alto. Aqui na progressiva, sempre vai ser 15% retido na fonte, tá? Retido na fonte. Depois a gente vai descobrir se esse valor pode ser maior ou menor, tá? E aí ela vai ser indicada também para resgate de valores menores, né? Então, se eu for resgatar um valor muito alto, o mais indicado é a tabela regressiva, tá? Por quê? Né? Porque justamente há ajuste na declaração anual de imposto de renda. E mais uma vez, gente, aqui a gente está falando no resgate, tá? Vou trazer o exemplo. Imagina que o investidor acumulou ali durante 15, 20 anos, 100 mil reais novamente. 100 mil reais. Resgatou em 2023. Resgatou em 2023. Ele escolheu, né, optou pela tabela progressiva. O que que vai acontecer? Ele vai precisar informar a Receita Federal. Olha, Receita, eu fiz um resgate de um PGBL ou VGBL, não importa, no valor de 100 mil reais.
A Receita vai falar assim, olha, beleza, só que a gente vai precisar somar esses seus 100 mil junto com os outros 100 mil reais que você recebeu de salário, de aluguel, de venda de ações, enfim, né? Tudo será somado, tá? Por isso que a gente fala que há o ajuste na declaração anual e também que ele é compensável, não é definitivo, tá? Que não é definitivo. Eu vou pagar os 15% na fonte e no ano seguinte eu vou descobrir. Paguei muito ou paguei pouco, né? Porque aqui, nesse exemplo, pagou pouco. Desses 100 mil, provavelmente vai entrar numa alíquota aqui de 27,5%, que é o máximo da tabela do imposto de renda. Poderia acontecer também desse resgate ser de 10 mil reais. De 10 mil reais. E essa pessoa não ter nenhuma outra renda. Ela vai informar isso para a Receita. Olha, Receita, eu fiz um resgate de 10 mil reais em 2023. Não tive nenhum rendimento com salário, com aluguel, com nada. E aí vou pagar, vai precisar pagar, né, os 15% retido na fonte, senão não tem como escapar. E quando ela fizer esse ajuste no ano seguinte, nesse exemplo agora em 2024, a Receita vai falar assim, olha, na verdade 10 mil reais você está isento, tá? Você está dentro da faixa de isenção. Então eu vou te devolver aqueles 15% que você pagou lá no resgate. Então por isso também que ela é indicada para valores menores, né? Então, se a pessoa está fazendo resgates pequenos e não tem tantos rendimentos assim para somar, é muito melhor ela fazer pela tabela progressiva do que pela tabela regressiva, né? Que é definitiva, tá? Aí aqui, né, o que a gente acabou de falar, o imposto pago, ele não é definitivo. Então, o imposto pago ele vai precisar ser ajustado no ano seguinte. Aqui a gente tem uma grande novidade para esse ano de 2024, que foi justamente a opção, fazer essa opção no momento do resgate, né? Nada mais justo, nada que faça mais sentido do que eu tomar essa decisão somente no momento em que eu for fazer o resgate. O que for mais vantagem para o investidor, ele vai fazer, certo? Antes de 2024, as pessoas faziam essa opção no momento do aporte. Então, entrei no plano de previdência hoje. Eu já preciso definir se eu quero tabela progressiva ou tabela regressiva. Tinha algumas regrinhas de mudança, certo? Mas era muito, vamos dizer assim, não fazia sentido essa pessoa fazer essa escolha naquele momento que ela estava ingressando. Precisar passar muito tempo ali no plano, na previdência e depois é, é, ter que escolher, né? Ou ter feito a escolha não tão boa assim para o momento do resgate, certo? Gente, basicamente o que eu tinha para falar era isso. Então, vou fazer um pequeno resumo aqui, os três tópicos. Primeiro, imposto de renda. Preciso conhecer e identificar as despesas dedutíveis, certo? Segundo, entre PGBL e VGBL. Só vou para o PGBL se fizer a declaração do imposto de renda no formulário completo com as outras despesas somadas, ganhando um desconto maior do que o formulário simples, tá? Aí eu vou escolher o formulário completo. Se não, vou ficar no formulário simples. E a terceira e última etapa aqui é sobre as tabelas, né? Tabela progressiva ou tabela regressiva, aquela que é definitiva ou compensável. Uma vai ser de acordo com o tempo, que é a regressiva, para resgates num prazo maior, e a progressiva é compensável para valores menores, para prazos menores, certo? É onde eu vou ter ali, provavelmente, um desconto maior no pagamento do imposto de renda, tá? Espero ter passado ali pela maioria das dúvidas, tá? Se não passei, pode deixar aqui no comentário. Se foi legal o vídeo aqui, deixa o like, eu sou cobrado por não falar isso, né? Mas deixa o like, compartilha o vídeo.
se inscreva no canal que vai nos ajudar aqui, tá bom? Por hoje, turma, é isso. A gente se vê vai ter o vídeo complementar aqui, a gente vai trazer alguns exemplos, vai debater com isso ao vivo, né? Se você não faz parte ainda, não conseguiu ingressar, tem um grupo do WhatsApp que a gente debate esses assuntos aqui lá e define ali o que a gente vai acabar trazendo de conteúdo. Então, vou deixar o link por algum lugar aqui, né? No comentário vai ter lá. Se inscreve lá, entra no grupo que lá a gente vai discutir, vai ver também, se ver ao vivo através do Zoom, tá bom? Tchau, tchau, por hoje é só.